Meu nome é Gabriel. Eu sou o Rodrigo. Nós somos da Solar Capital Management e faremos uma análise do setor de carnes. Bem, a carne é um alimento presente na alimentação humana há mais de 1,5 milhões de anos, sendo um nutriente básico para funções vitais do corpo humano, assim como está presente na cesta de alimentação de diversas pessoas ao redor do mundo. Quais são os produtos que a gente vai estar analisando desse setor? O produto, a carne suína, a carne bovina e a carne aviária. Num breve histórico comercial de exportações, a gente vê que a carne aviária sempre teve maiores patamares em termos absolutos, e a carne bovina, a partir de 2012, também teve uma tendência altista. Quem são os principais players e produtores desse setor? A gente tem Estados Unidos, o Brasil, a China e a União Europeia. Em termos de consumo, a gente tem a FAO fazendo estimativas para 2024 de um aumento do consumo mundial em 1,4%, em virtude de um aumento derivado do aumento populacional para o mesmo tempo, de mais de 400 milhões de pessoas, e também um aumento da renda per capita de 1,3% a 2,8%, a depender do país, se está em desenvolvimento ou não. O que isso impacta em termos hoje de produtividade, um aumento necessário da produção em 3,8%. Onde que o Brasil se encaixa em tudo isso? O Brasil é hoje o segundo maior produtor de carne bovina, o segundo maior produtor de carne aviária e o quarto maior produtor de suínos. Isso tudo traz um cenário otimista e altista do setor. Passando para a análise econômica, macroeconômica, estaremos começando pela carne bovina, a qual tem uma previsão de produção global de 2,2% de aumento para esse ano, 2019, que é um recorde. Isso muito puxado pela demanda chinesa, que tem sido afetada pela peste suína africana, e uma previsão de aumento das exportações brasileiras em 5,6 anos, também para a mesma base de comparação. Então, os gráficos, a gente vê esse aumento das importações chinesas, aqui a gente vê também o aumento da produção com o aumento da exportação. Passando para o setor suíno, a gente vê uma redução da produção global em 4%, em virtude dessa peste suína africana, que afetou a produção suína na China, que é o maior produtor. Dados da FAO apontam 6,2 milhões de animais abatidos, no decorrente desse risco sanitário. A China, em virtude de achar alternativas para esse déficit de proteína animal, tem procurado mais carne bovina, como a gente viu, carne suína aumentando em 41% das importações e a carne aviária, como estaremos vendo posteriormente. O caso brasileiro, um aumento de 23% das exportações brasileiras de carne suína. Então aqui a gente vê os principais produtores de carne suína e as exportações para a China, e aqui as importações chinesas com tendências altistas. Já para as carnes aviárias, a gente vê uma previsão do aumento da produção global de 3%, um aumento de 3,3% da produção brasileira e, decorrente disso, um aumento de 2,3% das exportações brasileiras das aves. Nesse setor é importante salientar um risco sanitário de H5N1 que vem afetando as aves, a produção aviária, a qual a China, como também como significativa importadora, tem dado preferência para países como Brasil e Tailândia na importação desse produto, que também é otimista para o setor brasileiro. Em termos de riscos, a gente separou em três: o sanitário, o comercial e o produtivo. O sanitário, a gente vê que a peste suína africana tem afetado a produção suína na China. H5N1 tem dado prioridade ou limitado ofertantes de carne aviária para países que demandam, e a EBB, que é o mal da vaca louca, que tem afetado as exportações brasileiras de carne bovina. Isso atrela-se aos riscos comerciais, no sentido das tarifas que podem ser impostas e embargos também, assim como também os conflitos comerciais, como a gente tem visto na guerra comercial Estados Unidos e China. E como se trata de termos e produção da agricultura, tem todo o risco da produção, questão de terras agricultáveis ou não, o clima ser favorável ou não, e toda a cadeia de insumos que favorece e dá o que precisa para essa cadeia se desenvolver, que é o caso dos grãos. Continuando a análise do setor de carnes, encaremos agora em tecnologias disruptivas, que são aquelas que tendem a romper com os padrões atuais existentes. Vemos como principais potenciais de rompimento, evolução das sementes transgênicas, da produtividade das sementes, da reprodutividade animal mais eficiente e também um aumento da população vegana, que tende a criar novas entradas de tecnologia neste setor. Em relação agora, finalizando a parte macro com a análise SWOT, vemos como principais forças do setor a forte barreira de entrada que protege os grandes players atuais,
e a possibilidade de expansão da área de produção no Brasil. Como fraquezas, vemos a grande exposição dos custos a commodities agrícolas, além da grande perecibilidade da mercadoria por serem majoritariamente in natura. Em relação a oportunidades atuais, vemos como grande oportunidade esse choque de oferta proveniente da peste suína africana na Ásia e também o dólar forte. Essas oportunidades tendem a aumentar a receita das empresas. Em relação a ameaças, vemos o crescimento da população vegetariana, com grande parte da concorrência potencial a ser criada por empresas não produtoras de carne original animal e mudanças climáticas, além de desastres naturais. Passando para os players, os principais players do mercado brasileiro são a JBS, a BRF e a Marfrig. A JBS apresentou resultados desde 2017 e projetados para o final deste ano excelentes. Lucro líquido chega projetado ao final deste ano superior a 5 bilhões de reais. Em relação à BRF, tivemos aí prejuízo em 2017 e 2018, entretanto, com um cenário global extremamente favorável, projetamos para o final deste ano um potencial de lucro líquido positivo na casa dos 300 milhões de reais. Em relação à Marfrig, 2017 foi em relação ao lucro líquido tivemos prejuízo, entretanto, 2018 e 2019 temos aí perspectivas positivas por conta, mais uma vez, do cenário global favorável. Falando agora dos investimentos dos grandes players brasileiros do setor, temos aí com certas constâncias divergindo com potenciais aí picos de investimento ligados a importantes fusões que tais empresas fizeram, com foco aí em 2018 da Marfrig com a aquisição da National Beef, em 2017 da Pilgrim sendo adquirida pela JBS. Em relação ao comparativo, vemos aqui, com exceção da National Beef pela Marfrig, uma constância mais forte em nível maior de investimento por parte da JBS. Vemos aqui uma perspectiva agora de médio prazo de tecnologias atuais ligadas ao crescimento da produção, um aumento da produtividade agrícola, principalmente em relação à soja e milho, consequentemente trazendo redução dos custos das empresas do setor e também uma maior necessidade de terras novas destinadas à produção. Por fim, acreditamos que dessas empresas, a melhor é a JBS por conta dos seus excelentes múltiplos, crescimento fantástico de receita líquida, lucro líquido e EBITDA, além do liability management excelente, reduzindo muitos custos das suas dívidas neste segundo trimestre. Por conta disso, recomendamos a compra deste ativo. Muito obrigado.